Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa que os acompanha e subvertendo aqui um pouco a ordem das questões que têm aqui anotadas, gostava se calhar de começar por uma referência a esta questão dos imóveis e do património, para dizer, Sra. Ministra, que até que enfim que temos pelo menos uma noção daquilo que são opções políticas em matéria de gestão de património e de imóveis no âmbito do Ministério da Justiça. Porque o PCP andou durante anos a pregar no deserto, na discussão de orçamentos de Estado, após orçamentos de Estado, a questionar as opções que eram tomadas nesta matéria, a questionar o gasto de milhões de euros, dezenas de milhões de euros todos os anos em matéria de imóveis e de património, particularmente com opções de arrendamento que há muito tempo que eram completamente injustificadas e, portanto, finalmente que hoje temos alguma opção, pelo menos alguma clarificação das opções políticas tomadas nesta matéria. Eu ainda assim, a propósito disso, gostava de colocar duas questões, particularmente em relação aos esclarecimentos que foram dados agora pelo Sr. Secretário de Estado, em relação às questões da Estamo e que envolvem sobretudo o parque prisional, pelo menos o parque prisional a componente mais significativa desses negócios. Gostava de perceber se o Ministério da Justiça equacionou alguma possibilidade de reversão da transferência da propriedade da Estamo para o Estado e uma outra questão que tem que ver com a totalidade dos custos destas operações. Ou seja, no final, resolvidos os problemas com a propriedade dos imóveis, quanto é que custa ao erário público, estas operações com a Estamo? Sabemos bem que a propriedade da Estamo, a Estamo é uma empresa de propriedade pública e, portanto, dir-se-á que sempre, do ponto de vista contabilístico, isto não é assim para a Eurostat e para as instâncias europeias, por isso foram feitas estas engenharias financeiras, mas quanto é que no final do Estado vão custar estas operações? Estas operações que foram feitas e, já agora, se nos puderem dar algum elemento sobre isso, para onde é que vai esse dinheiro? Para onde é que vai esse dinheiro? Que vai sair diretamente dos cofres do Ministério da Justiça? Pois, exatamente. Sabemos que foi ainda no âmbito do anterior governo, mas como são os senhores que neste momento estão a exercer as funções governativas, terão à sua disposição os mecanismos para perceber exatamente qual é a dimensão da bola de neve, para além de poderem travar. Mas, Sra. Ministra, colocando agora, retomando aqui a ordem das questões que tinha aqui colocadas, Sra. Ministra, há um problema grande com estas nossas audições, porque infelizmente os anúncios sucedem-se e há já algumas repetições de anúncios que já foram feitos anteriormente e que acabam por nunca ter concretização. E eu, Sr. Ministro, já agora gostava de dizer que, com muita pena minha, não fui capaz, de ontem, do final da tarde para hoje, dar a devida atenção à proposta do Orçamento de Estado que temos e ao relatório do Orçamento de Estado, porque pelo menos o relatório do Orçamento de Estado na parte que cabe ao Ministério da Justiça tem aspectos muito interessantes, tinha aspectos muito interessantes para esta audição. Nomeadamente, as questões que se referem, por exemplo, com o Código de Processo Civil, porque o relatório do Orçamento de Estado, nós ainda não conhecemos a proposta de lei eu tenho alguma dificuldade em chamar de alteração, de renovação do Código de Processo Civil, exatamente por isso mesmo, por se tratar de um novo Código de Processo Civil, é que estava a fugir a palavra alteração. Mas nós ainda não conhecemos a proposta de lei ainda não foi entregue, mas o relatório do Orçamento de Estado já diz que a proposta será apresentada até novembro de 2012 e entrará em vigor em 2013. Olhando para o calendário dos trabalhos parlamentares, teremos certamente aqui uma grande empreitada pela frente para garantir que o Código de Processo Civil entre em vigor em 2013. Sobretudo se associarmos isto ao parágrafo seguinte do relatório do Orçamento de Estado, que diz que a proposta de lei de organização judiciária, o famoso mapa judiciário, entrará também no Parlamento até novembro de 2012 e que a sua implementação decorrerá faseadamente ao longo de todo o ano de 2013, temos aqui duas leis que não são leis de dimensão pequena, para discussão em menos de um mês. Teremos que as discutir em menos de um mês, para que elas possam entrar em vigor no início de 2013, teremos aqui uma empreitada verdadeiramente hercúlea. Mas, Sr. Ministro, há uma questão que não resista a fazer apenas um comentário muito breve. Quem olhe para o programa de governo e se lembre da crítica que o PSD e o CDS faziam naquele programa de governo à fúria legiferante, e olhe depois para este relatório do Orçamento de Estado e as perspectivas de produção legislativa, certamente há de perceber que ou a Sra. Ministra já foi vencida por esta necessidade legiferante, ou então, afinal de contas, aquela manifestação de intenções não era para levar a sério aquela manifestação de intenções no programa de governo. E, de facto, a perspectiva de produção de revisões de estatutos, de códigos, a prometida redefinição do modelo das profissões jurídicas, continua por fazer. O conjunto de produção legislativa é tão vasto, Sra. Ministra, que eu acho que só com uma grande
só com uma grande ambição, é que este Governo pode propor-se a fazer, a levar por diante tamanha tarefa. Se bem que também já lhe digo, Sra. Ministra, que a discussão que temos tido em relação à reforma das leis penais confirma de facto que estas coisas mais vale serem preparadas com tempo e com muita discussão do que com medidas que às vezes são pontuais e cirúrgicas e que levantam os problemas que levantam. Ainda hoje tivemos a oportunidade de ouvir a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que veio acrescentar às críticas já anteriormente deixadas pelo Conselho Superior da Magistratura, pelo Conselho Superior do Ministério Público, pela Ordem dos Advogados, um conjunto muito vasto de preocupações que eu julgo que, para serem devidamente ponderadas pela Assembleia da República, terão que conduzir a uma alteração substancial, ainda assim, das soluções apontadas pelo Ministério da Justiça. Mas queria colocar algumas questões concretas para balizar esta minha primeira interpelação, sendo que não vou ser capaz de colocar o conjunto de questões que tenho aqui apontadas, vou deixar para uma segunda ronda, procurando corresponder ao apelo do Sr. Presidente em exercício. E uma primeira questão tem a ver com o combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira. A Sra. Ministra já tem repetido vezes e vezes sem conta que terminou a impunidade, e que a impunidade chegou ao fim, procurando dar corpo a esta afirmação com a indicação de propostas de alteração legislativa, ou pelo menos algumas opções políticas, ainda que possam não ter uma exata correspondência em matéria de alteração legislativa, mas com algumas opções políticas em relação às quais nós estamos de acordo. O nosso problema é outro, é como é que isto tudo se densifica. Por exemplo, em relação às questões do combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira, e em particular, tendo em conta as responsabilidades do DCEAP nesta matéria, que medidas, a Sra. Ministra já hoje aqui falou na questão dos peritos, e é uma questão fundamental. Já agora eu gostava que nos pudesse deixar alguma informação sobre a perspectiva como o Ministério da Justiça está a pretender resolver o problema, que é de questões como o CIADAP, por exemplo, comprometerem o combate à criminalidade económica ou financeira. Quando o CIADAP precisa de recorrer a peritos tributários e constitui equipas com peritos tributários oriundos da Inspeção de Finanças, e estes funcionários depois vêm-se obrigados a regressar ao seu local de origem para não serem prejudicados em termos de avaliação, porque o CIADAP coloca imposições que depois são incompatíveis com a manutenção de funções no âmbito das equipas constituídas pelo CIAP. Gostava, pelo menos, de perceber se o Ministério da Justiça tem alguma perspectiva de resolução deste problema ou não. Mas em relação concretamente ao de CIAP, gostava de saber, Sra. Ministra, que medidas em concreto é que a Sra. Ministra vai tomar para resolver os problemas e as dificuldades que ciclicamente e cronicamente se multiplicam no funcionamento do CIAP, a começar pelas instalações e pelas condições de trabalho que têm os magistrados e os polícias que integram aquela estrutura, mas também indo mais longe e em matérias que implicam, por exemplo, o combate a regimes que dão cobertura legal a práticas criminosas, como seja o acesso, por exemplo, à informação bancária, quando estão em causa as contas, como os seus magistrados referem, as contas Cayman, que são um verdadeiro covil de práticas criminosas. Eu não sei se a Sra. Ministra tem noção ou não, mas não há autoridade judiciária neste país que, no quadro de uma investigação criminal, chegue a uma determinada conta sediada num offshore, que consiga ter acesso à informação, seja ela qual for, apesar dessas contas serem movimentadas em território nacional. E, portanto, gostava de saber, por exemplo, se em relação a estas questões, se o Ministério da Justiça prevê a adoção de algumas medidas que resolvam estes problemas. Sr. Ministro, e há mais duas questões que queria colocar-lhe, que estão conexamente relacionadas com estas questões do combate à criminalidade e que tem a ver com a Polícia Judiciária. A Sra. Ministra já aqui disse, já respondeu à questão da unificação das polícias. Eu gostava de colocar a questão de outra maneira. Há ou não no Governo, em curso, um processo, seja mais embrionário ou mais avançado, com vista à fusão da Polícia Judiciária com outras polícias? A Sra. Ministra já fez referência ao programa de Governo, já deu a sua opinião sobre essa matéria. Aquilo que lhe estou a perguntar é se há no Governo ou não algum processo nesse sentido. Porque, Sr. Ministro, nós também temos noção de que no Governo não haverá a mesma sensibilidade em relação a todos os membros do Governo. E por isso lhe coloco a questão desta maneira. Se há ou não no Governo algum processo nesse sentido. E, ainda em relação à Polícia Judiciária, Sr. Ministro, vou utilizar aqui uma entrevista que a Sra. Ministra deu ao Diário Económico para fazer referência a mais uma daquelas repetições de que falava há pouco. Diz a Sra. Ministra nesta entrevista que, e cito, a PJ acaba de ter um reforço de efetivos.
Eu gostava que a Sra. Ministra, gostava de saber se a Sra. Ministra se houve alguma contratação de efetivos para a Polícia Judiciária ou se a Sra. Ministra está a referir àquele curso de formação de inspectores da Polícia Judiciária que ainda não começou. Que ainda não começou, apesar do Ministério da Justiça já lhe poder ter dado início. Porque a Sra. Ministra sabe que a prática que houve noutros procedimentos concursais da mesma natureza foi considerar as reclamações e os recursos no âmbito desse concurso como não suspensivos do processo de recrutamento dos inspectores para que eles pudessem rapidamente entrar em formação. E a verdade é que até ao dia de hoje, e eu confirmei essa informação ainda há pouco, até ao dia de hoje, os candidatos a este curso de formação ainda não foram notificados do início deste curso de formação. Portanto, a Sra. Ministra gostava que nos pudesse dizer que reforço de efetivos é este que a Sra. Ministra se refere nesta entrevista. E já agora, ainda a propósito desta entrevista, a Sra. Ministra diz que a PJ tem a maior aposta de investimento do Ministério da Justiça. Eu gostava de saber se, para além da construção da sede e para além da contratação destes novos inspectores, quais são os outros investimentos, porque estes já eram conhecidos e já eram até para ter tido concretização há mais tempo. Gostava de saber que outras medidas de investimento na Polícia Judiciária é que o Governo tem em preparação para dar resposta a estas questões. Sra. Ministra, para concluir, duas questões diferenciadas. Uma primeira que tem a ver com o mapa judiciário. Nós temos andado pelos tribunais a ouvir juízes, procuradores, funcionários, advogados, todos aqueles que têm algum envolvimento, populações também, e autarquias, e há uma noção que é uma noção generalizada, que é a noção da necessidade do faseamento de medidas deste tipo. E tivemos até, aliás, no Distrito Judicial de Coimbra, a oportunidade de recolher exemplos concretos dos prejuízos que se verificaram com a concretização da Lei de 2008, que em muitas circunstâncias é quase transponível para as opções que o Governo agora adota, e, portanto, Sra. Ministra, gostava de que nos pudesse dizer concretamente qual é a perspectiva de faseamento que tem. Não tive ainda a oportunidade também de olhar com atenção para as propostas de lei que também só ontem nos foram, das propostas de lei que ontem nos foram enviadas, e portanto gostava que nos pudesse dizer isso. E gostava que nos pudesse também detalhar outra coisa, Sra. Ministra. A Sra. Ministra falou de uma poupança de 29 milhões de euros com estas opções. Eu gostava que a Sra. Ministra nos pudesse detalhar a origem dessa poupança. Porque se a Sra. Ministra diz que não é pelo encerramento de tribunais que se consegue a poupança, nós temos que perguntar, até afinal de contas, para que é que se encerra. A Sra. Ministra, há bocado na resposta que deu, falou em 29 milhões de euros de poupança. De investimento que implica esta reforma. É isso? 29 milhões de euros. Então a pergunta mantém a sua pergunta. A pergunta mantém a pertinência. O detalhe destes 29 milhões de euros de investimento, em que é que eles vão concretizar exatamente? O que é que vai ser investido em recursos humanos? O que é que vai ser investido em equipamentos e tecnologias de informação ou infraestruturas judiciárias? Podemos deixar portanto, fico-me para já por aqui, Sra. Ministra, para concluir ainda dentro deste... De facto, confirma-se que isto não pode ser regra, estou de acordo com o Sr. Deputado Hugo Velosa, mas vou ficar por aqui nesta primeira ronda. Uma vez, Sr. Presidente, Sra. Ministra, para retomar aqui algumas das questões que lhe coloquei no início, sobre a lista de iniciativas do relatório do Orçamento de Estado, aquilo que lhe disse foi que, para um Governo que inscreveu no seu programa de Governo, travar a fúria legiferante, 11, entretanto estive a fazer a contabilização, 11 processos de revisão, ou de aprovação, ou de alteração de regimes jurídicos, de estatutos, de códigos, vai muito para lá daquilo que estava previsto no Governo, no programa de Governo, Sra. Ministra. E eu ouvi com atenção aquilo que a Sra. Ministra referiu em relação ao andamento destes processos. Agora, isto não deixa de contrariar aquela manifestação de intenções no programa de Governo. Sobre o combate à impunidade e à corrupção, Sra. Ministra, eu queria dizer-lhe o seguinte: eu lamento profundamente que a Sra. Ministra tenha dado a resposta que deu em relação à questão dos offshores. E lamento profundamente, Sra. Ministra, porque, afinal de contas, dos offshores, porque, afinal de contas, a determinação do Governo em combater a corrupção e a impunidade, afinal de contas, fica à porta daquilo que seria mais significativo. Ó, Sr. Ministro, nós estamos a falar de contas que são movimentadas, operadas a partir de Portugal, a partir de balcões de instituições financeiras nacionais, relativamente às quais se garante toda a impunidade e toda a cobertura legal a quem faz os movimentos, ao destino que tem esses movimentos financeiros, ao objetivo que cumprem esses movimentos financeiros, e não há autoridade judiciária que consiga romper essa blindagem. E se a Sra. Ministra entende que a sua determinação no combate à impunidade e à corrupção esbarra numa questão destas, esbarra na necessidade de haver decisões europeias ou internacionais para romper isto, estamos muito mal encaminhados. Estamos muito mal encaminhados, Sra. Ministra, muito mal encaminhados. E é uma pena que, de facto, essa determinação esbarre aí.
Em relação ao mapa judiciário, Sra. Ministra, queria dizer-lhe o seguinte. Para nós é importantíssimo perceber esse detalhe do investimento dos 29 milhões de euros que a Sra. Ministra fala. Perceber onde é que vai ser feito esse investimento. E explico-lhe com um exemplo concreto porquê. Sra. Ministra, num contacto recente que tivemos no Distrito Judicial de Coimbra, magistrados do Ministério Público, juízes, advogados, toda a gente nos disse, sabe o quê? A experiência do Baixo Voga é uma experiência muitíssimo bem sucedida. Sabe porquê? Porque implicou, para além da alteração de formas de organização dos meios humanos e dos meios materiais, implicou mais recursos. E eu vou-lhe só dar, Sra. Ministra, sinteticamente, 3 exemplos daquilo que a sua proposta de lei prevê. Aveiro, redução de 9 juízes. Coimbra, redução de 7 juízes. Évora, redução de 2 juízes. Exatamente ao contrário das condições que permitiram ao Baixo Voga ser uma belíssima experiência. E, portanto, Sra. Ministra, por isso é que nós precisamos de perceber ao detalhe esse investimento de 29 milhões. Para concluir, sobre a questão dos tribunais, Sra. Ministra, já aqui foram, e vou concluir mesmo, já aqui foram referidas as questões dos problemas que vão sendo referidos de grande gravidade no funcionamento normal dos tribunais, que tem a ver com a falta de recursos humanos, nomeadamente funcionários, e eu queria colocar-lhe 2 questões rapidíssimas sobre o seguinte. Primeiro, uma das dificuldades que tem sido referida tem a ver com o funcionamento dos sítios e com as dificuldades que se verificam desse ponto de vista. Gostava que a Sra. Ministra pudesse dar alguma informação sobre as medidas que o Governo tem tomado em relação a isto. E uma outra questão tem a ver, Sra. Ministra, com o plano de ação para a Justiça na Sociedade de Informação, nomeadamente naquele primeiro eixo que tem a ver com o Sistema Único de Informação no âmbito do Sistema de Justiça. Gostávamos de saber em que ponto é que está esse trabalho e que sistemas é que vai abranger essa integração desse Sistema Único de Informação.